Muito bom dia. Acho que vamos dar início à segunda mesa do dia. E é minha função e meu prazer apresentar aqui 3 oradores fantásticos. Temos em primeiro lugar uma ligeira mudança só na ordem da mesa. Primeiro vai falar Vítor Mendes, que é professor associado e diretor do PhD in Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory na Universidade de Massachusetts, Dartmouth. Foi editor da revista Portuguese Literary and Cultural Studies entre 1998 e 2013 e desde 2008 é editor da série de livros de acesso livre, vale muito a pena consultar estes livros, Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory. Tem imensas publicações, mas as suas publicações pessoanas mais recentes são o artigo The Ecology of Writing, Maria José Fernando Pessoa, e ainda Animais, Plantas e a Crítica do Antropocentrismo no Livro do Desassossego. E Vítor hoje vai falar-nos sobre a crítica da heteronormatividade na relação heterossexual em Fernando Pessoa. Se puderem passar o primeiro slide, por favor. Obrigada. Muito bom dia. Agradeço a inteligência institucional da diretora da Casa, já aprendi que é assim que se diz, da Casa, a doutora Clara Riso, que agora acaba de chegar, que se rodeou de magníficas colaboradoras e de uma sábia comissão científica e de uma inovadora comissão organizadora. Fico muito agradecido por poder estar aqui. Habitualmente era alguém lá de casa que tinha estes convites, agora compreendem também pessoas de Benfica. Fico muito grato. O meu paper chama-se A Crítica da Heteronormatividade na Relação Heterossexual em Fernando Pessoa e é basicamente uma pirueta e uma provocação. Eu prometo à senhora diretora que terei um texto no dia 10 de abril. Isto que está aqui é uma coleção de slides que ficaram um pouco desformatados ao passar do meu Macintosh para esta maquineta da Gulbenkian. Muito bem. A análise dos dramas homoeróticos. Talvez alguns de vocês... Eu tenho grande admiração por um comediante americano chamado Stephen Colbert. E ele tinha uma secção, chamada, no seu programa de televisão, chamada The Word. E havia 2 secções do ecrã e, por vezes, uma delas não coincidia com a outra, criando um efeito humorístico. Eu não sou tão talentoso como Stephen Colbert, mas... por vezes, de forma não intencional, isso acontece. A análise dos dramas homoeróticos. O desejo homoerótico na obra de Pessoa tem sido abordado por sucessivas gerações de críticos, desde o seu biógrafo, João Gaspar Simões, em Vida e Obra de Fernando Pessoa, 1954, a Eduardo Lourenço, em Pessoa Revisitado, 1963, a Maria Irene Ramalho, em Atlantic Poets, Fernando Pessoa's Turn in Anglo-American Modernism, 2002, ou Richard Zenith, no ensaio Fernando Pessoa's Gay Heteronym, 2002, ou ainda Fernando Arenas, Fernando Pessoa, o drama homoerótico, de 2007. O livro de Anna Kobutska e Mark Sabine, Embodying Pessoa, de 2007, do qual o capítulo Arenas faz parte, aposta no processo de análise de queering, o corpo de Pessoa, whatever it means, o corpo de Pessoa, numa perspectiva, sobretudo, homossocial.
Ontem mesmo assistimos a uma fresca ilustração da análise do impulso homoerótico em pessoa através da excelente comunicação do nosso colega, jovem colega, Nuno Amado. No programa, na página 26, pode ler-se. Está no programa e no ecrã. A mais ambiciosa das intenções desta comunicação dele é, então, a defender que não é possível compreender devidamente a obra de Reis sem compreender o impulso homoerótico e pederástico, que, em larga medida, a coordena e, por conseguinte, tornar explícita a relação absolutamente fundamental entre o heterónimo e um qualquer jovem que, como o parece confessar num dos 5 epicédios em análise, fatalmente perdeu. Fim de citação. Os sublinhados são meus. Os sublinhados destacam aqui que mesmo a mais talentosa filologia está agora contaminada por esta coisa que é compreender devidamente o impulso homoerótico em pessoa. No caso é Ricardo Reis. Mas esta inclinação da crítica podia se estender aos melhores críticos pessoanos da atualidade. Esta comunicação é uma provocação. E a provocação consiste em mudar de ponto de vista. E eu não conheço melhor palavra numa língua europeia para falar desta questão do ponto de vista que o substantivo alemão, os alemães continuam a escrever todos os substantivos com letra maiúscula, kantiano, que é Standpunkt. Os brasileiros, por vezes, chamam isto gancho. É uma tradução extraordinária para se ir pescar nos textos. Informado por estas e outras leituras, motivadas pela análise de formas de homossocialidade, procuro oferecer neste ensaio uma perspectiva escassamente trabalhada na leitura de pessoa, atendendo à sua destabilização queer dos padrões heteronormativos, que não passa prioritariamente pela afirmação do desejo homoerótico, mas pela desconstrução das relações heterossexuais. Os textos que abordarei nesta perspectiva são A Correspondência Amorosa Completa, 1919-1935, entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, no volume organizado por Zenith, da editora Capivara, do Rio de Janeiro. O que esta edição deve alegrar muito uma feminista como a professora Anna M. Kłobutska, porque ela queixou-se já em vários artigos que era só ou Pessoa ou só Ofélia, agora temos uma edição em que os dois finalmente estão juntos. E é essa a edição que eu acho a boa, epistemologicamente, para se trabalhar. A carta, a correspondência amorosa, a carta da corcunda e o conto Maridos. São exemplos apenas. Muito mais haveria a fazer. Este ensaio é um contributo para responder à pergunta mais abrangente: até que ponto a encenação de relações de cariz heterossexual na obra pessoana desnaturaliza as prescrições heteronormativas? É uma pergunta. Num conhecido escrito de pessoano em que a pessoa fala do Sr. Pickwick, de Dickens, pode ler-se: It is a human world, and so women are of no importance in it. As the old pagan criterion has it,
and has it truly. The women of Dickens are cardboard and sawdust to pack his men to us on the voyage from the spaces of dream. The joy and zest of life does not include women. And all the Greeks who created pederasty as an institution of social joy knew this to the final end. Entre outros lugares podem encontrar esta passagem, extraordinária passagem, mesmo atalho de força para a crítica feminista, que não deixou de anotar e de a castigar como merece, epistemologicamente. Um ou dois destaques apenas, porque é coisa para 3 ou 4 páginas a análise disto. A pessoa diz que o mundo humano, não é? O mundo humano é um mundo masculino. Não é? É retoricamente abusivo e tem sido notado essa abusiva extensão misógina. Mas há um elemento que eu sublinhei, o sublinhado é meu. The women of Dickens are cardboard and sawdust. Não é? Cardboard, cartão, e sawdust, eu acho que é mesmo serradura. Não é? Aquilo que os carpinteiros, quando serram uma viga, cai. Não é? Mas o meu problema não é exatamente este, mas não posso deixar de notar, como qualquer crítico feminista também faria, que as mulheres são aqui objetificadas? Isto existe em português? Existe. Bem, cartão e serradura. Isto é um insulto. Não é? São 2 insultos. Touché. O conceito de heteronormatividade. Eu falo desta palavra e é bom que nos esclareçamos acerca do que é que eu estou a falar, quando falo de heteronormatividade. Michael Warner, no artigo Introduction, Fear of a Queer Planet, de 1991, popularizou este termo, heteronormatividade, que é praticamente o mesmo em inglês. A heteronormatividade é, e aqui defino, é a crença de que pessoas e personagens ficam circunscritas a papéis naturais na vida, divididas entre os géneros complementares homem e mulher. O mais relevante pressuposto da heteronormatividade consiste em assumir que a heterossexualidade, enquanto orientação sexual, é a norma aceitável. Eu até diria é a única norma aceitável. Nisso consiste justamente a heteronormatividade. Há uma estudante de doutoramento na Universidade de Massachusetts, eu não vou mencionar o nome dela, mas ela perguntou-me se depois desta pressão do homoerotismo ela podia continuar com a bênção do diretor do programa a ter um namorado. E eu disse, por mim... Mas há uma pressão muito forte. Pressão crítica. A inclinação dos críticos pessoanos para a cultura homossexual implícita. Até agora, nos estudos pessoanos, os melhores críticos têm-se empenhado em explorar a cultura homossexual implícita. As associações homoeróticas, as ligações homossociais têm sido expostas com o apoio da melhor filologia. A pessoa tem deslizado no plano inclinado para gay studies, queer studies, vá lá. O blind spot desta situação epistemológica é que agimos
como se a cultura heterossexual em pessoa não precisasse de ser explicada. Este ponto é crucial para o meu argumento, que é, estamos todos debruçados para o lado homossocial, por vezes homossexual de pessoa. E isso merece-nos grandes explicações críticas de todo o tipo, não é? Porém, damos de barato, criticamente, que a heterossexualidade em pessoa está explicada. Do meu ponto de vista, este é um erro crítico. É um erro de ponto de vista, não é? Do meu ponto de vista, a heterossexualidade pessoana precisa de ser explicada. Obviamente, agimos criticamente num paradigma Foucaultiano de trabalho analítico preferencial com o anormal. E Pessoa, em muitos passos conhecidos dos seus escritos, para aí aponta. Pessoa é responsável por esta situação, como muitas vezes acontece. Ocorre de imediato a sua autodestruição pseudoclínica como histérico neurasténico. Meu ponto 7. Assimetria de práticas heterossexuais discretas e cultura homossexual. Precisamos distinguir com cuidado, e por vezes esta distinção é contraintuitiva, entre práticas heterossexuais, condição sine qua non da reprodução, por exemplo, na Atenas clássica, e a celebração literária, filosófica, visual da cultura heterossexual. O que não é todo o caso justamente na mesma Atenas clássica, na qual floresceu uma cultura homossexual e homossocial dominante. Por vezes estes dois planos são confundidos conceptualmente. Para que haja reprodução em sentido biológico é preciso uma prática, tem sido preciso uma prática, historicamente falando, não é? Uma prática heterossexual. Porém, isso não implica, não decorre daí, não há nenhuma simetria que uma determinada sociedade, a Atenas clássica é um bom exemplo a este respeito, seja uma cultura homossexual ou uma cultura heterossexual. As sociedades humanas não dão necessariamente primazia simbólica às associações heterossexuais necessárias para a sua reprodução. Também Pessoa fez escassear uma cultura heterossexual nos seus escritos e, quando é o caso, encena-a de forma invariavelmente muito problemática, agónica, criminosa, insustentável. É, pois, num quadro pós-Foucaultiano, menos enredado do binómio normal-anormal, que a interpretação de episódios de cultura heterossexual merecem ser estudados. Assim também no caso de Pessoa. Há 5 minutos. Há um livro que me tem orientado, lá está, que se chama de Jonathan Katz, The Invention of Heterosexuality, da Universidade de Chicago, em 2007. Para mim tem sido muito útil. 8. A corcunda, da Carta da Corcunda, é Ofélia Queiroz. Eu procurei, e penso que provei este ponto, embora várias pessoas me tenham insultado por causa dele, mas eu continuo convencido, até que alguém produza um argumento melhor do que o meu. Em vários casos pessoanos, como na história do Ocidente, pelo menos desde o Ocidente da Atenas clássica, como na história do Ocidente, com a severa oposição da nobreza ou a oposição eclesiástica, a cultura heterossexual corre mal ou muito mal. Este é um ponto, para mim, profundamente contraintuitivo, no sentido que eu não tinha percebido isto, ou estava distraído para este ponto. Isto é, no Ocidente, os gregos, os romanos, 2 minutos, os gregos, os romanos, por aí adiante, até praticamente aos nossos dias,
não valorizam simbolicamente uma cultura heterossexual, tal como na obra de Pessoa. A cultura heterossexual é muito problemática. Pronto, com 2 minutos é melhor eu despachar. Pode ter mais 2. Ok. Num artigo de 2013, e preciso de chamar a atenção para isto, porque é um trabalho cumulativo que me trouxe até este ponto. Eu procurei, há uma maneira pós-Foucaultiana, despatologizar a corcunda. A corcunda, do meu ponto de vista, é Ofélia Queiroz, uma figura compósita, mas é Ofélia Queiroz, por 3 ordens de razões. Uma, por causa da idade, tem ambas 19 anos, numa carta famosa de 1920, na qual não tenho tempo de entrar em pormenores. A segunda tem a mesma sintaxe. A corcunda e as cartas de Ofélia Queiroz têm a mesma sintaxe. Era uma questão de perdermos um bom seminário de 4 ou 5 horas a provar esse ponto. E, por último, coabitam o mesmo espaço, um espaço à janela, que dá para uma rua. Eu continuei, isto é 2013, em 2015, introduzindo os animais na cena. É muito complicado falar de cultura heterossexual com um bestiário animal. Interessou-me, em particular, uma mosca do livro Desassossego, e o artigo está online. Para terminar, e é mais um minutinho, eu trabalhei no conto Maridos, e neste extraordinário conto, o antídoto de hábito e da cultura heterossexual consiste em desrespeitar a lei, em cometer um crime, como se lei e hábito, ou costume e maridos, uns filhos grandes, diz a narradora criminosa, fossem, a par do senhor juiz e dos jurados, bem como do marido e dos homens, um dos lados da barricada, sendo outra esta mulher e as mulheres em geral. Mas é mais um desses casos em que, de cultura heterossexual em Fernando Pessoa, que corre mal ou muito mal. No caso, como se lembrarão, a esposa assassina o marido. Muito obrigado. Muito obrigada, Vítor, por essa comunicação realmente muito provocadora e muito, muito interessante. Peço guardem as vossas perguntas, que espero que serão muitas, para o fim da sessão, por favor. E agora vamos ouvir Rita Patrício, que é professora na Universidade do Minho. É professora na Universidade do Minho e membro do projeto Estranhar Pessoa. Entre as suas muitas publicações pessoanas estão Apontamentos, Pessoa, Nemésio e Drummond, que é de 2016, e também Episódios da Teorização Estética em Fernando Pessoa, de 2012. Em 2006 organizou também, com Jerónimo Pizarro, um volume de edição crítica da obra de Fernando Pessoa, Obras de Jean Seul de Malhuret. E Rita Patrício vai falar-nos hoje sobre as intenções, algumas questões críticas. Muito obrigada, Mariana. Começo naturalmente por agradecer o convite para aqui estar. Agradeço à diretora da Casa Fernando Pessoa, doutora Clara Riso, agradeço aos organizadores, à Mariana, ao Pedro e ao António. E começo então com o meu texto, Intenções, algumas questões críticas. Nos seus escritos críticos, Fernando Pessoa, em vários momentos, entendeu a determinação da intenção poética
como condição necessária para a compreensão e avaliação de uma obra de arte. O que possa ser essa intenção, como pode ser aferida, que usos críticos fez dela pessoa e que consequências implica no modo pessoano de conceber a experiência estética, são algumas das questões sobre as quais gostaria de refletir. A presente comunicação é o princípio dessa reflexão, que pretende equacionar as configurações que o problema da intenção apresenta na poética e na crítica pessoanas. Num apontamento datável entre 1914 e 1915, presente numa agenda comercial de 1911, o caderno que está no espólio com a cota 144D2, que é uma agenda materialmente muito bonita e que tem apontamentos que se estendem ao longo de uma parte entre 1914 e 1916 e de apontamentos muito díspares, é, portanto, um caderno que oferece material diverso e muito interessante. No apontamento datável, de 1914, dessa agenda comercial usada como caderno de anotações várias, Pessoa, num apontamento que intitula Gênio e que está transcrito por Jerónimo Pizarro nos escritos sobre Gênio e Loucura, nesse apontamento que se intitula Gênio, começa por recolocar a questão a tratar ao definir o gênio, não o gênio, mas a obra de gênio, ou como lhe chama aqui a grande obra. Portanto, o apontamento intitula-se Gênio, mas a seguir a definição que temos é: uma grande obra é uma obra que contém muito, e contém está sublinhado, que é ao mesmo tempo altamente artística, altamente humana, altamente simbólica. O verbo conter, que aparece aqui sublinhado, a dar conta da importância precisamente da capacidade de retenção de valor artístico, humano, simbólico. Ora, perante esta definição de grandeza, por esta simultaneidade de valores, Pessoa coloca-se então a seguinte questão. Entra aqui o problema da consciência que o artista teve do que fez. E consciência aparece sublinhado, não aparece na edição, mas aparece no apontamento. Este problema, o da consciência que o artista teve do que fez, vai ser discutido por diversas vezes nos escritos ensaísticos de Pessoa e vai ser, pode ser entendido como o princípio, por exemplo, de muitos escritos poéticos. Podemos ler o livro do Desassossego como uma modulação poética precisamente deste problema, o problema da consciência do artista perante aquilo que faz. Neste apontamento, no apontamento que está neste caderno, o autor interroga-se sobre a questão da intencionalidade em arte, pondo precisamente o problema de saber se seria possível atribuir ao autor a consciência do significado de uma obra. O exemplo aduzido é o de Cervantes e o de Dom Quixote. Por exemplo, estou a citar o texto, por exemplo, Cervantes teve consciência do símbolo Dom Quixote? A resposta de Pessoa é perentória. Isso não importa. E agora começo a citar. Isso não importa. O que importa é que a obra foi de tal modo intensamente concebida que incluiu dentro de si o ser símbolo. Houve vontade cônscia ou artística da obra. E como a vontade cônscia ou artística incluiu o símbolo, ela ficou simbólica, quer o autor quisesse, quer não. Se começa por afirmar a irrelevância da própria questão, isso não importa. O modo como esta depois é recolocada dá conta de embaraços que importa destacar. Veja-se então o que é que importa. O que importa, diz Pessoa, e repito, é que a obra foi de tal modo intensamente concebida que incluiu dentro de si o ser símbolo. Houve vontade cônscia da obra, e como a vontade cônscia ou artística incluiu o símbolo, ela ficou simbólica, quer o autor quisesse, quer não. Se parece não interessar a Cervantes relativamente ao que o Quixote significa, ou seja, o problema da consciência que o artista teve do que fez, não deixa de ser sintomático que se passe da ponderação de uma intenção autoral relativamente ao sentido da obra para a defesa aparente de uma intentio operis, que se sobrepõe à consciência do autor. Ainda que esta pequena nota se conclua enfaticamente pela irrelevância do que o autor quis, sobre a obra, escreve Pessoa, ela ficou simbólica, quer o autor quisesse, quer não, a descrição que é feita da grande obra, da que é altamente simbólica, ou seja, altamente significativa, levanta mais problemas do que aquele a que pretende responder. De facto, dizer-se da grande obra que foi de tal modo intensamente concebida que incluiu dentro de si o ser símbolo e que houve vontade cônscia ou artística da obra, é estar a redescrever o problema a que se pretendia responder, introduzindo nessa redescrição questões que não constavam da pergunta inicial. Ou seja, por um lado, é a intensidade da concepção que determina que a obra possa incluir dentro de si o ser símbolo, substituindo-se a consciência pela intensidade da concepção, mas insistindo na relevância do agente para a determinação do valor de significação do texto. Depois, a pretensa irrelevância do autor é aqui adentrada em nome de uma
vontade conscioartística da obra, sendo que nesta pequena nota não se torna claro qual o papel sintático da obra na expressão e, consequentemente, se trata aqui de uma formulação avant la lettre de uma intentio opris, não é? Ou se da obra, vontade conscioartística da obra, está aqui a determinar o alvo dessa vontade conscioartística e, nesse caso, a expressão, mais do que afastar a consciência do autor, reafirma-o enquanto sujeito da vontade consciente como determinante para o sentido do texto. Esta breve nota dá a ver um problema que a teoria literária se habituou a tratar como o da intenção do autor, ao problema que anos mais tarde foi programaticamente tratado pelos New Critics na denúncia da falácia intencional no célebre ensaio de Wim Sati Brooks. De algum modo, no apontamento de Pessoa, ao insistir-se na irrelevância da consciência e da vontade autorais, dá-se conta desse movimento de afastar o autor como garante do valor e do significado de uma obra. Mas dá-se igualmente conta dos problemas que surgem ao fazer residir no texto a intenção de significação. O que possa ser uma vontade conscioartística da obra não deixa de estar envolto em contradições. Comme nota Antoine Compagnon, comme le texte est sans conscience, parler d'intention du texte ou d'intentio opris, c'est réintroduire subrepticement l'intention de l'auteur comme garde-fou de l'interprétation sous un terme moins suspect ou provocateur. Na mesma agenda, umas páginas mais à frente, este apontamento sobre Cervantes está no verso da página 97 e no rosto da página 98 e passo agora a reportar-me ao verso da página 137. Nessa mesma agenda, dizia, encontramos o seguinte apontamento. Ler é sonhar pela mão de outrem, ler mal é libertar-nos da mão que nos conduz. Interessa-me a imagem de leitura que aqui aparece desenhada. A leitura deve pautar-se pela mão de outrem. Lendo o reverso da frase, ler mal é libertar-nos da mão que nos conduz. Temos aqui então que a boa leitura é aquela que obedece a essa mão condutora. O erro aqui, na leitura, seria a errância que a leitura pode implicar. Tal como em outros momentos metacríticos, o discurso pessoano senta sobretudo na denúncia do erro, mais do que na explanação da ação prescritiva que essa denúncia implica. Ora, devendo o leitor obediência a essa mão de outrem, essa mão que nos conduz, a que deve então o leitor obedecer? O autor que adivinhamos a partir destas linhas deseja aos leitores que não se libertem dessa mão condutora. A nostalgia de uma instância autoral aqui presente, nesta mão que me conduz, assalta então este autor no momento de esboçar os seus leitores ideais. A questão que se coloca é o de saber o que move a mão condutora. Ler é seguir uma mão, mas não se diz o que conduz a mão. Pessoa não prefigurará aqui uma mão bartesiana desligada de toda a voz, a que se liga então esta mão. Recuperando os termos em que a questão é colocada no apontamento anterior, o problema da consciência que o artista teve do que fez, este feito ou esta mão, é ou não coincidente com a consciência do artista. E esta mão conduz a leitura, acaba por revelar-se uma imagem tão enigmática quanto a expressão vontade conscioartística da obra. Num ensaio relativamente longo e só parcialmente publicado, em que Pessoa discute as competências do crítico, o autor acaba por propor um conjunto de 3 questões que apresenta como critério prático para avaliar um poeta. Este conjunto de questões insiste na necessidade de confrontar o expresso ao que foi pretendido exprimir. Escreve Pessoa. Para se avaliar o mérito de um artista, para se avaliar o mérito de um poeta, ou aliás de qualquer artista, há 3 coisas que perguntar sucessivamente. Primeiro, que pretende ele exprimir? Segundo, de facto exprime o que pretende? Terceiro, exprime só o que pretende. E a passagem do texto que estou agora a citar está publicado no volume Pessoa Inédito. Estas questões repetem questões semelhantes, levantadas por Goethe, autor e questões que, no já citado ensaio Falácia Intencional, são convocadas de modo explícito. Este texto, a Falácia Intencional, refuta precisamente a intenção como garante leitura. Intention, as we shall use the term, corresponds to that he intended in the formula which more or less explicitly has had wide acceptance. Para esse sentido latamente aceite, a contribuição de Goethe é sublinhada pelos autores. Como nos recordam, Goethe's 3 questions for constructive criticism are: what did the author set up to do? Was his plan reasonable and sensible, and how far did he succeed in carrying it out? E são questões muito semelhantes às que encontramos no texto de Pessoa que referi. A importância de Goethe e destas questões são explanadas pelos autores, que fazem a ponte
entre, sobretudo, duas destas questões de Goethe para a filosofia estética de Croce, segundo eles, o culminar do pensamento romântico, ou seja, essa correspondência do par intuição-expressão como pedra de toque todo o pensamento romântico, de que, para a qual a contribuição de Goethe é nuclear. Aquilo que me importa aqui destacar é precisamente esta coincidência na evocação, na convocação explícita das questões de Goethe. Goethe, enquanto crítico, é frequentemente citado por Pessoa, e citado enquanto crítico sempre de forma bastante elogiosa. Por exemplo, há uma passagem de um texto em que Pessoa escreve: Goethe said once that the function of the artist was architectonic in the high degree. No man has ever spoke a higher truth. Portanto, é um crítico que é frequentemente citado por Pessoa, e é referido precisamente numa folha deste texto, do texto que está parcialmente publicado no Pessoa Inédito, e que se inicia essa folha, que não está todo publicada, mas que se inicia precisamente com o seguinte parágrafo: o homem de gênio, dizia Goethe, é do seu tempo só pelos seus defeitos. A frase é incompleta, não é só pelos seus defeitos, senão também pelos seus méritos inferiores. E depois Pessoa desenvolve o argumento. Goethe estava, pois, no horizonte de Pessoa ao enunciar as três questões. Sobre o artista de mérito, o que importa então, e vamos retomar as questões de Pessoa, que pretende ele exprimir, de facto exprime o que pretende, exprime só o que pretende. Ora, partindo da determinação do que seja essa intenção de expressão, avaliar-se a concretização dessa intenção e a circunscrição dessa concretização ao desígnio inicial seria então o valor de mérito. Proponho que analisemos estas perguntas separadamente, esperando com essa questionação clarificar a imagem de há pouco, a da tal mão que conduz o leitor. Na primeira questão, que pretende o artista exprimir, Pessoa coloca o autor como aquele que tem uma pretensão de expressão e ilustra. Não podemos culpar Cesário Verde de não ter o poder de pensamento de Anter, porque Cesar não o pretendia ter nem exprimir. Fecho citação. Se existe uma pretensão de expressão que pré-existe à escrita, que lugar lhe dar? Se é no autor que esse pré-texto existe, como não fazê-lo entrar em cena no momento de julgar a expressão pretendida, tanto mais que a segunda questão declara a necessidade deste pré-texto que existe como intenção no autor para julgar o texto em si. A segunda questão, de facto, exprime o que pretende, afirma necessário julgar a conformidade do feito ao que foi pretendido fazer. Mas nada aqui nos é dito sobre o modo como o podem conceber ou antever, esse o que foi pretendido fazer, os leitores que só têm acesso à coisa feita e nunca à coisa sonhada. Essa, e como Pessoa repetidamente nos diz, vive só e por instantes de fulgurações incomunicáveis na imaginação de quem as concebe. A terceira pergunta da metodologia crítica pessoana, exprime só o que pretende, é, nas palavras do próprio, a aparentemente mais obscura de todas. De uma clarificação dessa obscuridade ficámos privados na medida em que o texto nos aparece incompleto. Contudo, Pessoa suspende precisamente a redação deste parágrafo com esta questão. Mas ainda adianta em que ela se resume em querer saber se à expressão do que se pretende exprimir se agrega matéria estranha ou por dispensável para a expressão. O que parece indiciar aqui a apologia do critério clássico da sobriedade, não é? Uma palavra e não duas, como Pessoa defende a sobriedade num outro momento. O que justificaria essa condenação de matéria estranha a agregar-se a essa pretensão inicial. As questões formuladas por Pessoa convidam então o crítico leitor a refazer o caminho que o autor seguiu até chegar ao poema. O que aqui se põe em cena é a intenção do autor, a sua pretensão, para usar um termo do próprio, sobre o sentido e o valor do texto, fazendo da concretização dessa intuição um critério de valor. Num texto metacrítico assinado por António Mora, afirma-se que, e passo a citar, o que o crítico sagaz exige de um Dante ou de um Shakespeare não é que escrevam na simplicidade de um Homero ou de um Virgílio, mas sim que escrevam com a clareza que couber aquelas coisas que pensam. Isto diz-nos que cada autor deve ser avaliado, confrontando a sua intenção de escrita com o resultado, aquelas coisas que pensam, dessa intenção. Ao autor cabe escrever as coisas pensadas, com a clareza que nelas couber. Ao crítico sagaz, cabe avaliar a justeza dessa passagem do pensado ao feito ou da intenção ao escrito. Aquelas coisas que pensam existem prévias à escrita e o processo de escrita pode comprometer a sua comunicação. A sagacidade do crítico
consistiria em olhar para essa coisa mental e confrontá-la com a coisa escrita. Nesse sentido, a crítica avalia um ato de tradução. O desafio que se impõe ao crítico é, pois, o de conseguir julgar atomisticamente cada autor, ler Dante a partir do que Dante pensou, pensar Shakespeare segundo os espíritos de Shakespeare. E o desafio acrescido seria o de julgar cada individualidade a partir de um texto oculto que elas mesmas encerram. Num texto contemporâneo deste, e também a propósito, tal como este, de Mora, a propósito de uma defesa de Orfeu, um texto que aparece assinado por A. Seabra, lamenta-se a inexistência de uma crítica que, e cito, meça as competências dos escritores, meça as intenções e as competências dos escritores que nos surgem desusados, fazendo atuar a distinção entre intenção e competência para a avaliação destes novos, os de Orfeu, e exigindo precisamente uma medida para ambas, sendo que medi-las lado a lado implica aferir a segunda a partir da primeira. O que nunca é anunciado é o modo como se conseguiria essa capacidade de leitura que veria no singular não só o que ele exprime, mas também o que pretendeu exprimir. Voltamos a encontrar, numa passagem de Heróstratos, a clara referência à intenção do autor como determinante para a compreensão do texto. In a poem, we must understand what the poet wants, but we must feel what we like. Destacando aí a liberdade reativa da leitura, o que não excluiria a compreensão prévia daquilo que o autor quer. Quando confrontado com uma avaliação crítica, Pessoa não remete para a metodologia defendida no ensaio de que falava. Nos ensinamentos metacríticos que envia a Gaspar Simões, a propósito da leitura que este lhe apresenta, nos seus estudos, os 3 preceitos de Pessoa, aquilo que Pessoa prescreve a Gaspar Simões são diferentes daquelas 3 questões que enunciava como necessárias para avaliar o mérito de um poeta. A Gaspar Simões, Pessoa diz: a função do crítico deve concentrar-se em 3 pontos. Estudar o artista exclusivamente como artista e não fazendo entrar no estudo mais do homem do que seja rigorosamente preciso para o artista. 2, buscar o que podemos chamar a explicação central do artista, tipo lírico, tipo dramático, etc. 3, compreendendo a essencial inexplicabilidade da alma humana, cercar estes estudos e estas buscas de uma leve aura poética de desentendimento. E acrescenta, este 3º ponto tem talvez alguma coisa de diplomático, mas até com a verdade, meu querido Gaspar Simões, há que haver diplomacia. Se até a verdade exige diplomacia, também exige a correspondência entre criticado, Pessoa, e crítico, Gaspar Simões. Pessoa centra, nestes pontos, a sua correção à leitura de Gaspar Simões na defesa da autonomia da crítica literária relativamente a perspectivas não literárias, que era precisamente isso que motivava a resposta de Pessoa a Gaspar Simões. Ora, esta defesa tem uma longa história nos escritos ensaísticos de Pessoa. A explanação da autonomia do estético ocupa, aliás, grande parte do ensaio, de onde provém as 3 perguntas destinadas, que citava há pouco, destinadas a aferir o método do poeta. Essa explicação funciona aí como um preâmbulo, as 3 perguntas como decorrentes dessa autonomia, ou seja, como a sua consequência prática. Com Gaspar Simões, contudo, Pessoa fica-se pelos pontos preambulares e não é dada ao crítico a chave que no outro texto Pessoa defende como um modo de aferir o mérito de um poeta e que passam pelo apelo à intenção do autor como medida para a avaliação da expressão. Se Pessoa, objeto de leitura, parece querer furtar-se a esse inquérito, o Pessoa, leitor e crítico, por exemplo, faz forte uso desse princípio. Dou só um exemplo. Dou como exemplo eloquente do apelo à intenção como coisa a ser compreendida, a intenção do autor, o prefácio de Pessoa à sua tradução das canções de António Boto. Começa o tradutor Pessoa por garantir um princípio e anunciar e garantir um princípio de fidelidade ao texto. Diz Pessoa, mais ou menos, a minha tradução foi feita na mais perfeita conformidade, tanto expressiva quanto rítmica, relativamente ao texto original. Mas este princípio é logo suspenso, uma vez que este anúncio de desejo de identidade rejeita a transposição linear como uma tradução, porque a Pessoa acrescenta logo, isto não quer dizer que a tradução vá ser linha a linha, ainda que em alguns casos seja. E o afastamento desta linearidade, ou seja, deste desvio, deste tal aparente afastamento da mão condutora, é justificado, muito curiosamente, em nome de um conhecimento do autor a traduzir. E cito: "But I know the poet and the man so well that even when I have changed, I have not altered." Ou seja, o conhecimento de que o tradutor fala, de conhecimento sobre o poeta e sobre o homem, parece poder legitimar a modificação do texto a traduzir.
Conhecendo o artista e o que ele pretenderia exprimir, pode o tradutor mudar o texto, que não estará verdadeiramente a alterá-lo, diz Pessoa. Estará antes a dar a sua expressão mais justa. E muitos dos textos que Pessoa tem sobre tradução são textos bastante pertinentes para a questão que pretende discutir, ou seja, para a questão de como a compreensão de uma intenção prévia ao texto é usada muitas vezes como legitimação para as alterações que o tradutor pode querer introduzir no texto. Como se o tradutor aqui tivesse em si a consciência do que o artista fez mais do que o próprio artista. A questão da intenção em Pessoa é sim verdadeiramente crítica, ou seja, é sempre uma questão que a Pessoa vai avaliando, reformulando e decidindo nos seus críticos ensaísticos sempre que se confronta com ela. Contrariamente a um certo modo de ler Pessoa, defende que a teorização estética e a sua prática poética, longe de rasurar a autoria como condição poética e hermenêutica, a recoloca como questão essencial. Contrariamente a muitos modernistas, Pessoa não é um anti-intencionalista. A questão da intenção em Pessoa, como sugeri, deverá ser lida tomando Pessoa como herdeiro e superador de um romantismo que é a base nuclear da sua modernidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, por uma comunicação também, como sempre, são as suas, muito aprofundada e convincente. Vamos agora ouvir Marisa Mourinha, que é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fez uma pós-graduação no programa de Literatura Comparada e está agora a preparar um doutoramento no mesmo programa, com um projeto sobre a tradução de António Lobo Antunes. Foi ainda leitora em Perugia durante 5 anos. E a sua comunicação tem como título A Utilidade do Inútil, o papel da literatura na vida e na obra de Fernando Pessoa. Obrigada. Obrigada e muito obrigada também à organização pela maneira maravilhosa como nos tem tratado e a vocês todos por estarem aqui. Tenho que avisar que é um exercício de inutilidade. Cortei tanta coisa que duvido que isto se perceba, mas o subtítulo não, mas o título não é meu. Há 5 anos que vivo em Itália e lá foi publicado há 1 ano ou 2 um livro que está a ter relativo sucesso, foi traduzido em várias línguas, que se chama justamente L'utilità dell'inutile, de Nuccio Ordine. Este título também não é dele, ele também, por sua vez, foi buscar o título a um ensaio de Abraham Flexner. É um ensaio de 1939 que se chama The Usefulness of Useless Knowledge, que ele publicou, acho que no Harper's Bazaar, e em que se manifesta contra a visão utilitarista do conhecimento, aquela visão que valoriza o saber em função da sua aplicação prática. A crítica de Flexner começa por incidir na área científica, no sentido mais restrito do termo, recordando como muitas experiências, Maxwell sobre o magnetismo, Faraday em torno da eletricidade, muitas experiências só vieram encontrar aplicação prática muito mais tarde, mesmo naquele campo das ciências ditas aplicadas. Mas a argumentação de Flexner exprimia também uma preocupação humanista muito forte, traduzida na sua reivindicação da necessidade da libertação do espírito humano. É uma coisa que ia muito para além das implicações teóricas. Justification of spiritual freedom goes, however, much farther than originality, whether in the realm of science or humanism, for it implies tolerance throughout the range of human dissimilarities. E ele escreve isto poucas linhas depois de ter comentado, o texto é de 39, de ter comentado que verificava que havia movimentações no sentido contrário naquele momento na Alemanha e na Itália. Esta defesa das ciências ditas teóricas, nas quais não se vislumbra uma utilidade visível e imediata, também não é uma coisa nova, é o que vemos também, por exemplo, na Metafísica de Aristóteles, quando ele diz que a filosofia é um saber livre, que existe por si, que constitui um fim em si mesma. Esta ligação entre inutilidade e liberdade era a chave
para a minha argumentação e esqueci-me totalmente de escrever isso. Enfim, são inúmeros os exemplos da defesa do inútil por parte dos homens de letras. Embora a questão da utilidade tenha matizes diferentes nos vários autores, que não tenho tempo para citar, e também não se coloca exatamente nos mesmos termos em Pessoa. Mas acho que podemos dizer que encontramos na sua obra como que um elogio do inútil, em vários registros, em vários heterónimos. E o inútil em Pessoa é uma coisa que pode ir do supérfluo ao absurdo e que tem em si a beleza e a nobreza das coisas que, como a filosofia, não servem para mais nada, que são um fim em si mesmas. É nobre não ser tímido, ilustre não saber agir, grande não ter jeito para viver, é do Desassossego. Embora ele declare, naquela nota biográfica de 35, que é descendente de um misto de fidalgos e judeus, a aristocracia que o autor recorrentemente invoca deve ser entendida como uma aristocracia da alma, que se consubstancia num ideal de contemplação, quando não de inércia, e que é incompatível, obviamente, com esta visão utilitarista. É desde muito cedo que a pessoa começa a manifestar sintomas desta falta de vocação para a ação. Num texto datado de 30 de outubro de 1908, escrito ainda em inglês, ele diz ter 1,000 plans, which, even if one man could realize them, he had to have one characteristic which in me is purely negative, the power of will. Ele queixa-se neste texto desta espécie de dissonância que o enche de sofrimento e o deixa, diz ele, à beira da loucura. Depois, num outro texto que Linde e Prado Coelho datam tentativamente de 1910, ele explica como a hesitação e a dúvida são nele constitutivas. E o que eu leio são alguns certos, é muito selecionado. Nothing is or can be positive to me. All for me is incoherence and change. All is mystery and all is meaning. All my life has been one of passiveness and of dream. All my character consists in the hatred, in the horror of, in the incapacity pervading all that is me, physically and mentally, for decisive acts, for definite thoughts. I had never a resolution born of a self-command, never an external betraying of a conscious will. My writings were none of them finished. O horror à definição, que eu entendo muito bem, definir é limitar, quem é que quer uma coisa dessas? O horror à definição que ele declara neste excerto, aqui aparece ligado a esta espécie de doença da vontade. E é este impulso dispersivo que depois é levado ao extremo no livro do Desassossego. Esse livro estranho como portões abertos ao fim de uma alameda abandonada, onde o autor depois vai vingar-se desta incapacidade de acabar, criando um livro que são só fragmentos. Ao mesmo tempo que se compraz no levar ao extremo tendências que são suas, explorando-as até ao absurdo. A redução ao absurdo, não esquecer, é uma das suas bebidas prediletas, diz no Desassossego. Cito do Desassossego. A ação é uma doença do pensamento, um cancro da imaginação. Agir é exilar-se. Toda a ação é incompleta e imperfeita. O poema que eu sonho não tem falhas, senão quando tento realizá-lo. O livro do Desassossego, esse livro belo e inútil, que nada ensina, nada faz crer, etc. E é curioso que assim se chame, porque é tudo menos um livro. E é por isso, talvez, também que tem que se chamar livro. Já se escreveu muito sobre isso, já se disse muito sobre isto nestes últimos dias. Eu queria só dizer assim muito rapidamente que o primeiro trecho publicado na Águia, em 1913, tem Pessoa como autor. Ele figura como autor. E a única indicação que aparece é tratar-se de um trecho do livro do Desassossego em preparação. Depois, entre 29 e 32, começam a surgir vários excertos em várias revistas e com a indicação do organizador
Diz que são trechos do livro do Desassossego compostos por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, esta designação que depois foi ficando. Na cosmografia traçada a posteriori, pela própria Pessoa, aparece como mestre caeiro e como dia triunfal o do seu aparecimento, que é o 8 de março de 14. Ou seja, o desassossego já surgira antes disso. Tal como já tinha surgido, se acreditarmos no que ele escreve na carta a Casais Monteiro, em 1912, Ricardo Reis, sem que Pessoa desse por isso, ou antes, sem que ele tivesse ainda tido a ideia de organizar a sua produção escrita em torno da heteronímia. Um processo que para ele nem sempre foi transparente. Diz assim: há acidentes no meu distinguir uns de outros que pesam como grandes fardos no meu discernimento espiritual. Distinguir tal composição musicante de Bernardo Soares de uma composição de igual teor que é minha. Há momentos em que o faço repentinamente com uma perfeição de que pasmo. E pasmo sem imodéstia, porque não crendo em nenhum fragmento de liberdade humana, pasmo do que se passa em mim, como pasmaria do que se passasse em outros, em dois estranhos. À parte destes acidentes e hesitações, o facto é que o livro do Desassossego ficou por acabar, ou para nós acabarmos. A certa altura, há uma nota com o seguinte teor. Pessoa. A organização do livro deve basear-se numa escolha, rígida quanto possível, dos trechos variadamente existentes, adaptando, porém, os mais antigos, que falhem à psicologia de Bernardo Soares, tal como agora surge, a essa vera psicologia. À parte disso, há que fazer uma revisão geral do próprio estilo, sem que ele perca na expressão íntima o devaneio e o desconexo lógico que o caracterizam. E continua enunciando várias hipóteses que provavelmente não pôde nem sequer testar. Quanto tempo é que tenho? Quanto tempo falta? Perfeito. Pronto, só para dizer que muito cedo começa a impor-se o desassossego. Ele escreve a Cortes Rodrigues em setembro de 14. Nada tenho escrito que vale a pena mandar-lhe. Ricardo Reis e Álvaro Futurista, silenciosos. Caeiro, perpetrador de algumas linhas que encontrarão talvez asilo num livro futuro. O que principalmente tenho feito é sociologia e desassossego. Você percebe que a última palavra diz respeito ao livro do mesmo. De facto, tenho elaborado várias páginas daquela produção doentia. A obra vai, pois, complexamente e tortuosamente avançando. Volta a escrever-lhe em outubro, depois em novembro, e testemunha sempre sensivelmente a mesma coisa. Diz ele em novembro: o meu estado de espírito obriga-me agora a trabalhar bastante, sem querer, no livro do desassossego. Mas tudo, fragmentos, fragmentos, fragmentos. Diz Cabral Martins que as questões do fragmento e do performativo que se colocam para a escrita do livro do desassossego iluminam retrospectivamente toda a obra de Pessoa. Ou seja, desde que ele escreve a João Lebre Lima em 14, a dizer que gostaria que ele lesse o excerto que saiu na Águia, até à carta a Gaspar Simões, em 32, em que ele diz que o livro do desassossego tem muita coisa que equilibrar e que rever e que não faz ideia quanto tempo levará, mas pelo menos um ano, é uma coisa que o foi acompanhando. Porquê persistir, então, em escrever este diário sem intimidade, como lhe chamou Linde? Parecerá a muitos que este meu diário, feito para mim, é artificial demais. Mas é de meu natural ser artificial. Porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque uma linha de força do livro do desassossego é esta estética da inutilidade. Os compradores de coisas inúteis sempre são mais sábios do que se julgam. Compram pequenos sonhos. São crianças no adquirir. Ser criança é uma coisa que é muito valorizada no autor e recorrentemente, por exemplo, numa das notas para a recordação do meu mestre Caeiro, ele faz contar a Álvaro de Campos como Caeiro o desarmou na sequência de uma discussão. E diz assim Campos: este género de argumentação cumulativamente infantil e feminina e, portanto, irresponsável, atou-me o cérebro durante uns momentos. Nessa altura senti carnalmente que estava discutindo não com outro homem, mas com outro universo. E depois acrescentou, Caeiro, olhando-me com uma formidável infância. O que é o 34, na realidade? Isto se calhar não se percebe sem
sem o resto da discussão. Para quem, como pessoa, sofre por tudo ser mistério, por tudo ser significado, Queiro, a quem pensar incomoda como andar à chuva, surge como uma espécie de antídoto. Queiro encarna o paganismo que os outros teorizam. O Ricardo Reis parece ter sido uma primeira tentativa de Queiro, de paganismo. E tem essa inocência que em geral perdemos depois com a idade e que é fundamental para o exercício que a pessoa se propõe fazer. Diz ele, toda a literatura consiste num esforço para tornar a vida real. As crianças são muito literárias porque dizem como sentem e não como deve sentir quem sente segundo outra pessoa. Uma criança que uma vez ouvi disse, querendo dizer que estava à beira de chorar, não, tenho vontade de chorar, como diria um adulto, isto é, um estúpido, mas isto, tenho vontade de lágrimas. O escrever-se, deste ponto de vista, pode ser encarado como um esforço para se tornar real. E seria uma explicação possível para esta existência de papel que parece ser a de pessoa. A vida, lemos no Desassossego, é a busca do impossível através do inútil. E particularmente para quem tem a sensibilidade do poeta, parece não haver outra solução. Cito, diziam os argonautas que navegar é preciso, mas que viver não é preciso. Argonautas, nós, da sensibilidade doentia, digamos que sentir é preciso, mas que não é preciso viver. A pessoa deixa repetidamente pistas de que se sente imbuído do mesmo espírito de missão que animava os marinheiros e o homem do leme. Ao terminar o namoro com Ofélia Queiroz em 1920, ele escreve-lhe estas palavras. Fiquemos um perante o outro como dois conhecidos desde a infância, que se amaram um pouco quando meninos, e embora na vida adulta sigam outras afeições e outros caminhos, conservam sempre, num escaninho da alma, a memória profunda do seu amor antigo e inútil. Deixem-me citar Cyrano mesmo antes de morrer. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Mas adverte pessoa logo a seguir na mesma carta que isto de outras afeições e de outros caminhos é consigo, Ofelinha, não comigo. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe. E está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Dando a entender que se crê guardado para outro destino e que tem a ver com aquela questão da iniciação de que falava ontem a Rita. Em 29 eles voltam a corresponder-se e de novo a relação se interrompe e nessa altura escreve a Ofélia, entre muitas outras coisas, nomeadamente que se casar não será senão com ela, pois aprecia muito a sua índole e o seu caráter, mas casará só se o casamento ou o lar ou o que lhe quiserem chamar forem coisas que se coadunem com a sua vida de pensamento, o que ele duvida. E diz assim, de resto, a minha vida gira em torno da minha obra literária, boa ou má que seja ou possa ser. Tudo mais na vida tem para mim um interesse secundário. É preciso que todos que lidam comigo se convençam de que sou assim e que exigirmos sentimentos, aliás, muito dignos de um homem vulgar e banal, é como exigir-me que tenha olhos azuis e cabelo loiro. Não é que não queira, não é que não quisesse comportar-se como os demais, é que não pode, como o Albatroz de Baudelaire. Para terminar, voltando à tal grande tradição da defesa do inútil, recordemos Oscar Wilde quando naquele fabuloso prefácio a Dorian Gray termina com a constatação ou o aviso "All art is quite useless", e respondamos com Bernardo Soares: a arte tem valia porque nos tira daqui. Muito obrigada, Marisa Mourinha, e quero também agradecer aos 13 oradores por terem sido tão fantásticos a cumprirem o tempo, de modo que penso que temos aqui um curto espaço para perguntas. Boa tarde. Só para duas pessoas, para a última oradora e para o orador Vitor. A sua carta faz-me lembrar uma carta que Verlaine, que era poeta homossexual, escreveu também à sua esposa, com que ele foi casado e com que ele deixou,
em ele despedir-se, e que ele também dá desculpas com a sua obra literária e que no fundo são outras razões. Pronto. Agora queria fazer uma pergunta, duas perguntas ao orador, senhor professor Vítor. Não colocou a tónica em Fernando Pessoa na questão do desejo homoerótico, colocou a tónica na desconstrução da heteronormatividade, em que nós sabemos o conceito de heteronormatividade, segundo o qual às mulheres estaria disposto umas coisas, aos homens outras, e a desconstrução da heteronormatividade tem esta componente, é crítica à tradicional dicotomia de que à mulher compete uma coisa, que ao homem compete outra. Eu penso que é um pouco anacrónico considerar que há uma crítica, de acordo com a filosofia da heteronormatividade, é um pouco anacrónico ver isso em Fernando Pessoa. As minhas duas dúvidas são as seguintes. Quando diz que em Fernando Pessoa há uma desconstrução da heteronormatividade, em que, como ela hoje é discutida, criticando o papel da mulher para uma coisa e para outra, ora, lembro-me que a crítica da heteronormatividade leva ao feminismo. Ora, Fernando Pessoa era antifeminista e tem vários textos contra as mulheres. Como é que concilia a sua tese de que há a crítica da heteronormatividade em Fernando Pessoa, devido ao facto de ele ser antifeminista e ter vários textos contra as mulheres? A primeira questão é esta. A segunda questão é comparar a carta da Corcunda a um serralheiro com a Ofélia. Para si, a Corcunda é a Ofélia. Quer dizer, isto faz lembrar um pouco Freud, com aquelas suas críticas, interpretações. É uma interpretação que eu respeito, por favor, mas acho um pouco hilariante a interpretação de que a Corcunda era a Ofélia. Repare, a Corcunda era uma mulher que se trata como um homem, ou seja, ela diz lá, eu mesmo, ela é uma mulher a falar, e depois já há duas frases em que ela, em vez de dizer eu mesma, ela diz eu mesmo. E depois, além disto, a carta da Corcunda termina dizendo eu não sou mulher nem sou homem. Okay. Então como é que pode dizer que ela é a Ofélia? Muito obrigada. Só para acabar, só mais uma coisa. A impossibilidade de amar na Corcunda, ela diz, eu sou uma coitadinha, ela lamenta-se muito assim, eu não consigo amar. Ora, a impossibilidade de amar na Corcunda vem dela mesma. Na Ofélia, a impossibilidade da realização do amor não vem dela mesma, que quem dera a ela poder amar e poder ter a realização do amor com Fernando Pessoa. A impossibilidade de amar na Ofélia não vem dela mesma, da coitadinha Corcunda, mas vem sim do Fernando Pessoa a recusar e não a querer amá-la. Muito obrigada. Pessoa antifeminista. É verdade. Pessoa era antifeminista, vamos conseguir encontrar abundantes provas em um conjunto de escritos de Fernando Pessoa. Como saberá, o conto Maridos foi publicado numa revista chamada Meia Libra, com edição da professora Teresa Rita Lopes. Se reparar na introdução desse conto nessa edição, está lá que Fernando Pessoa era feminista. No mercado das interpretações, você vai encontrar uma posição oposta. É um dos irmãos Barreto, no caso José, não é? José Barreto, num livrinho sobre a misoginia em Fernando Pessoa, diz que a professora Teresa Rita Lopes não percebeu nada e que jamais Fernando Pessoa podia ser feminista. Qual é a minha posição perante estes dois? Eu estou, neste aspecto específico, com Teresa Rita Lopes. Fernando Pessoa, você vai encontrar um conjunto abundante de textos misóginos, antifeministas. Porém,
um conto é um conto e a minha leitura pormenorizada deste conto, que custou várias semanas de vida, mostra, e infelizmente não é aqui o espaço para entrarmos nestas patologias de explicação de texto, que justamente esse conto é melhor do que Fernando Pessoa. O conto é melhor do que as posições sociológicas de Fernando Pessoa. Isso acontece a muitos bons autores e eu creio que Fernando Pessoa é um deles, neste aspecto específico. Em relação à Ofélia e à Corcunda, isto também me deu trabalho. E eu mantenho. A Corcunda é uma figura compósita e uma dessas componentes para efeitos específicos é Ofélia, no sentido das cartas de Ofélia, tal como publicadas nesta edição conjunta que eu mencionei. A minha leitura de 2013, que a professora Mariana Grey de Castro teve a gentileza de publicar, num livro que organizou, mostra que a Corcunda, num certo aspecto, é bem sucedida. Há uma tradição de mulheres inválidas, dizia-se em Benfica, em tempos entrevadas, não é? Do século XIX, que não saíam de casa. Ficavam em casa. Talvez o professor Eduardo Lourenço se lembre disso da Guarda. Ficavam em casa toda a vida, com chagas. Esta é uma tradição europeia e também americana. E há muito bons trabalhos a esse respeito. É importante não nos deixarmos iludir por essas chagas, a acumulação de doenças na Maria José da Carta. Ela é bem sucedida na minha leitura. Maria José escreve e aquilo que se propõe fazer, do meu ponto de vista, consegue. E aquilo que consegue principalmente é inventar Pessoa de um outro ponto de vista. Por isso eu chamei ao meu texto Maria José de Fernando Pessoa. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Nuno Amado. Bom dia. Muito obrigado pelas comunicações, gostei muito de todas. E tinha uma pergunta para o Vítor e outra para a Rita. Vítor, eu concordo, acho eu, quando tu dizes que os críticos pessoanos parecem estar inclinados para as implicações homossexuais mais discretas que aparecem na obra da Pessoa e dão pouco relevo à heterossexualidade e parecem presumir que a heterossexualidade na Pessoa está explicada. Em relação à visão do Pessoa a esse respeito é que eu não tenho tanta certeza e queria lembrar um poema ao qual o Pessoa dá uma importância tão grande como o poema Antinous, que é um poema de inclinação homoerótica clara, e ao contrário do Antinous, que tem sido muito estudado, este poema não é praticamente referido, que é o poema Epitalémio, e é um poema de amor entre um homem e uma mulher e profundamente pornográfico, do princípio ao fim. E, portanto, como é que concilias a existência deste poema e, sobretudo, a referência sistemática do Pessoa a este poema como um poema, de certo modo, especular, forma um espelho em relação a Antinous, com a posição que defendeste, que o Pessoa não parece dar muita importância na sua obra ao amor heterossexual. A pergunta para a Rita é mais rápida. Sugeriste no fim uma relação entre a teoria de leitura que o Pessoa parece promover ao longo da obra, uma teoria intencionalista, e a herança romântica dele. E eu queria saber mais sobre isso. Obrigado. Por mim, encantado. Em relação a esta questão da Corcunda e da Ofélia, eu não li o texto, portanto não sei se consta já do argumento, mas aquela carta em que o Pessoa critica a Ofélia por ter
feito um espetáculo em torno dele. Eu penso que é um dos argumentos-chave e provavelmente foi o que utilizou, mas acho que era importante referir para acabar aqui com algumas dúvidas. Parece-me uma excelente leitura a que faz. Obrigado. Muito obrigado. Em relação ao Nuno Amado, quer dizer, a minha pancada foi nos críticos. A pessoa é mais sofisticado do que qualquer crítico. Quer dizer, em relação ao professor Eduardo Lourenço, eu tenho dúvidas, não é? Porque ele fez-lhe... expandiu de tal maneira e tão fortemente Pessoa que, pronto, devíamos chamar Fernando Pessoa Lourenço, não é? Mas é uma exceção, não é? É uma exceção. Centrando-se nestas coisas que eu deixei de falar, como a consciência de si, essas descoincidências, deixei de falar desse mercado, mas a minha sugestão, Nuno, é que Pessoa pensa, estou a dizer, pensa no sentido em que narrar é pensar. Quando escreve um conto, está a pensar um assunto. Quando se mete a namorar com a Ofélia Queiroz, está a pensar, não é? Aquele namoro, ele está a pensar. E aquilo que, como o conjunto de outros poemas, está a pensar. Aquilo que eu estou a sugerir é que há um impensado crítico em Pessoa a que se chama... Para abreviar, eu não gosto muito desta expressão, mas não tenho uma melhor. Cultura heterossexual. E que nós, enquanto críticos, estamos completamente debruçados, os melhores críticos, não estou a falar dos melhores, não é? Estamos completamente debruçados sobre a cultura homoerótica, homossocial, homossexual de Pessoa. E que há um impensado aqui que está em Pessoa. Obrigada, Nuno. A pergunta é breve, a resposta seria longa. O que eu sugeri relativamente a uma prática crítica que faz uso e que pensa a questão da intenção, também sugeri simultaneamente, só para corrigir um bocadinho os termos em que a questão é colocada, também sugeri que depois a pessoa usa a importância suposta de uma intenção para fazer a partir daí coisas como alterar profundamente um texto e não precisamente dessa mesma questão. Portanto, não sugeri tão só uma prática isenta de contradições, aporias e errâncias, digamos assim, ou contradições. A questão que colocas é uma questão que eu acho que é muito importante e é uma questão, ou seja, qual é o peso de uma herança romântica, sobretudo na teorização estética de Pessoa, e o meu trabalho foi e tem sido tentar ler alguns escritos ensaísticos, críticos, enfim, aqueles que estão geralmente fora imediatamente da obra, não tanto com a preocupação de os conformar ou de os aproximar ou de os confrontar com aquilo que é a prática poética de Pessoa, nem com aquilo que é a imagem crítica que decorre da leitura de Pessoa, mas ler esses textos o mais possível linha a linha. E aquilo que tem resultado dessa minha leitura de textos tem sido a presença de uma herança romântica, seja alemã, seja inglesa, bastante forte. Neste caso concreto, esta questão, este problema surgiu-me precisamente da leitura daquelas 3 perguntas de Pessoa que na altura que as li e que as tratei, não as contextualizei, não as contextualizei devidamente, ou seja, a presença de Goethe que ali estava, seja Goethe diretamente, seja Goethe a partir de Carlyle, porque é também um texto e são questões que Carlyle discute, não me foi tão evidente e, portanto, interessou-me agora voltar a esse texto e pensar precisamente a partir dessa filiação. E isso acontece em muitos outros textos ensaísticos, estéticos de Pessoa, em que surpreendemos, de facto, a presença muito viva de questões que diríamos típicas do século XIX. Há pouco falava-se na mesa anterior, por exemplo, sobre a hierarquia entre as artes, Pessoa e aquilo que Pessoa vê como é que concebe a poesia, a música, toda a hierarquia que faz entre as artes.
é impossível ler isso sem ter presente todo o debate que vem do século XIX relativamente precisamente a essa hierarquia e a Hegel e a essa arquitetura no desenho das artes. E há muitas questões que estão teorizadas ou que são ensaiadas, que é de alguma forma o magma de que Pessoa parte, por exemplo, em relação à história e em relação a descrições históricas, que são questões que surpreendentemente, que é com surpresa para a chave que geralmente é dada relativamente à Pessoa, que é uma Pessoa que faz o corte com essa herança romântica, e muitos de nós começámos a ler Pessoa precisamente com essa chave. E aquilo que é a minha leitura, sobretudo dos textos críticos e dos textos ensaísticos, muitos textos que são marginais relativamente àquilo que maioritariamente é apelativo e nos é contemporâneo da obra Pessoa, têm vindo a desenhar, de facto, uma ponte crítica relativamente a uma herança romântica. Estas são algumas das questões de que falava, por exemplo, de facto, na hierarquia entre as artes, naquilo que é pedido à literatura ou à música, nestas formulações. Este texto não está datado, este texto em que a Pessoa formula aquelas questões muito evidentemente intencionalistas, mas é um texto que eu imagino que não seja muito recente, porque é um texto em que na continuação a Pessoa fala sobre Valéry, desqualificando Valéry, portanto é um texto que certamente é já bastante posterior. E essa presença de questões que são tão fortemente românticas é qualquer coisa que eu suponho que a crítica tem rasurado um pouco na leitura que faz de Pessoa, e é qualquer coisa que se torna muito produtiva, precisamente, a leitura dessa herança e o modo como ela é superada para nos dar depois uma obra que é inequivocamente... Muito obrigada, Rita. Podemos conversar muito mais sobre tudo isto lá fora, mas vou permitir uma última pergunta, desde que seja rápida, antes de irmos almoçar. Não se ouve. Está assim? Sim. Tá, ok. Portanto, é apenas um breve comentário, um seguimento do que tem sido dito aqui pelo Vítor, principalmente, mas também pelo Nuno, toda esta questão da cultura heterossexual em Pessoa não ser interessante para os críticos. Eu diria que isso é substancialmente certo em relação aos críticos, mas talvez não em relação às críticas, porque existe uma longa tradição de comentários críticos à relação heterossexual em Pessoa. Um artigo antigo, já antigo de David Centeno, Ofélia Bebezinho, O Horror ao Sexo, artigos da Isabel Alegre de Magalhães, uma secção inteira no volume que coorganizei com capítulos de Maria Irene Ramalho, Catherine Bishop Sanches e minha própria leitura na correspondência com a Ofélia. É verdade que algumas dessas leituras, sobretudo as mais antigas, não problematizam nem desconstroem a heteronormatividade da maneira como tu fazes, mas é também uma crítica à cultura heterossexual em Pessoa, crítica ao papel das mulheres, crítica às representações das figuras femininas, etc, etc. É uma genealogia que acho que é importante reconhecer também. Tem 1 minuto para responder a isso. Aquilo que eu quero dizer é assim, não vale, há aqui um problema de falácia, não vale agora virem-me dizer, mas então o senhor não percebeu que o professor David Amão Ferreira, etc., falaram do amor em Pessoa, e a crítica feminista disse, mas ele era um mauzão, etc. O meu ponto é, falar de heteronormatividade estabelece um novo ponto de vista. Os exemplos anteriores, eu não creio que houvesse consciência deste tipo. Isto é, só depois de estabelecer que Fernando Pessoa é um poeta gay, de forma curta, é que se pode falar desta crítica da heteronormatividade. Não, isto não é mais uma expansão do tópico do amor em Fernando Pessoa, entre um homem e uma mulher. Eu li essas autoras, Ana. Pronto.